Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos continuar a correção da lista de revisão, tá bom? Vai ser a segunda parte da correção da lista e amanhã nós já finalizaremos ela, tá bom? E na sexta-feira, não esqueçam, nós teremos simulado, tá bom? Simulado que será pelo Google Forms, e o simulado ele é de todas as matérias, tá? Português, matemática, ciências, história e geografia. E as avaliações já iniciam na outra semana. A respeito das informações sobre a avaliação aí durante a semana, quando nós tivermos informações mais concretas, nós vamos passar para vocês, tá bom? Porque depende também do decreto que vai ter para a próxima semana, porque no momento as aulas presenciais estão suspensas, tá bom? Mas qualquer informação será repassada para vocês com antecedência. Vamos aqui dar continuidade a partir da questão 21, tá? Nós paramos na questão 20 na aula passada, e as dúvidas que vocês tiverem aí sobre a correção da lista de revisão, sobre as outras questões, sobre essas, ou sobre os conteúdos que estão sendo abordados aí na revisão, participe do plantão, deixe sua dúvida, tá bom? Pergunte, utilize aí também a internet a seu favor. Pesquise na internet no seu próprio material didático, tá bom? Os livros didáticos têm todas as teorias que estão sendo cobradas aí na lista de revisão, tá bom? Vamos lá, 21. Utilize corretamente acerca de, e cerca de. Nós vimos aí essas expressões, né, o sentido, o significado de cada uma dessas expressões. Inclusive na questão anterior, ó, nós trabalhamos aí. Observe que acerca de é a respeito de. Quando nós temos o acerca de com o verbo aqui indica aproximadamente o tempo transcorrido, e cerca de equivale a aproximadamente. Então aqui nós vamos colocar aqui cada uma dessas expressões no seu sentido correto, né? Observe, está tratando aqui de tempo, ó, 500 anos os portugueses chegaram aqui. Há cerca de 500 anos. Tempo transcorrido, há cerca de 500 anos. B. Os professores discutiam acerca de melhorias na escola, acerca, a respeito de, tá? Acerca aqui junto de melhorias. C. Os alunos gostariam de saber tudo acerca do projeto. Aqui nós colocamos só o acerca, tá bom? Pois o de já está aqui com o artigo definido do, tá? Tudo acerca do projeto. Letra D. Chegaram cerca de 150 livros, aproximadamente 150 livros na biblioteca. Cerca de. Letra E. Meus amigos foram embora há cerca de meia hora. Tempo transcorrido, né? Há cerca de meia hora. 22. Relacione afim junto e afim separado. Quando nós temos afinidade, intimidade, parentesco, proximidade, é o afim junto à proximidade, o afim, o a junto com o fim. Agora, estar com vontade de fazer algo, estar interessado em alguém, é o afim separado, né? Estou a fim de conseguir uma vaga na escola, é o separadinho aqui, tá? Agora, nós temos sonhos afins, é o afim junto. 23. Use de maneira adequada os termos afim e afim, junto ou separado. Vimos aqui qual é o sentido, agora vamos para a utilização concreta aqui em cada uma dessas alternativas, cada uma dessas opções aqui. A viagem foi realizada a fim de promover um acordo entre os países, a fim separado, tá bom?
com a finalidade, né, de promover um acordo entre os países, a fim separado. B. Eles possuíam sonhos afins, a proximidade aí, né, possuíam sonhos que têm uma proximidade, os mesmos sonhos. C. A professora insistiu no silêncio a fim de iniciar a aula, com o objetivo aí, né, de iniciar a aula, a fim separado. D. Eles recolheram todo o lixo a fim de deixar a sala limpa, com o objetivo de deixar a sala limpa, a fim separado, com a finalidade. Letra E. Seu ideal afim com o meu não lhe garante a minha simpatia. Mais uma vez, mesmo caso aqui dos sonhos, né? O ideal afim junto, né, com o meu não lhe garante a minha simpatia. 24. Elabore 2 orações coordenadas de cada, utilizando a conjunção indicada. Aqui nós já temos a conjunção e o tipo, né, a classificação da oração que você vai construir. Então, basta só a sua criatividade aí. Vamos lá. A oração coordenada explicativa. Nós teremos que construir aí orações sindéticas, né? Aqui eu coloquei opções, né? Sugestões de resposta, mas vocês vão elaborar aí, cada um vai elaborar o seu período composto por coordenação aí, utilizando essas conjunções coordenativas aqui, tá? Primeiro, por quê, né? Amemos, porque o amor é um santo escudo. Aqui nós temos uma oração coordenada introduzida pela conjunção porque explicativa, né? Juliana foi embora, pois foi insultada pela Ana. Mais uma vez aqui, uma oração coordenada explicativa utilizando a conjunção indicada na própria questão. B. Oração coordenada conclusiva, agora com as conjunções portanto e assim. Os exemplos aqui que nós temos. Primeiro, viajaremos amanhã, portanto devo arrumar a mala hoje. Laura tirou 10, assim fez todas as atividades. C. Oração coordenada alternativa. Aí nós temos aqui, ó, as 2 conjunções, ou seja, as 2 orações devem iniciar com conjunção. As 2 orações devem ser sindéticas. Vamos lá. Nem e nem. Nem comeu carne, nem salada. Nem comeu carne, nem salada. As conjunções coordenativas aqui, iniciando as orações. Quer ficando em casa, quer andando na rua, seja paciente. Observe aqui as conjunções, né, com a relação semântica de alternância, quer. D. Oração coordenada adversativa, utilizando as conjunções todavia e entretanto. Primeiro, busquei minha irmã na creche, todavia ela ficou com a vizinha. Nós temos oração adversativa e ela é sindética, né? Todavia ela ficou com a vizinha. Segunda, queria viajar esse final de semana, entretanto fiquei em casa. Letra E. Oração coordenada aditiva. Nós temos aqui as 2 conjunções e também que devem ser empregadas aqui com sentido aditivo. Fiz a pesquisa de história e elaborei o trabalho. Pintei meu cabelo de azul, também o cortei bem curto. Também aqui tem a função aqui, apresenta aqui uma relação semântica de adição. Introduz aí, portanto, uma oração coordenada aditiva. 25. Classifique as orações subordinadas substantivas a seguir. D. Aconteceu que os cientistas acharam água. Vamos lá. Nós temos aqui aconteceu, é a primeira oração.
que os cientistas acharam água é a segunda oração. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelo pronome que, ou, aliás, conjunção integrante que ela introduz aí a oração subordinada substantiva. Nessa primeira oração aqui, aconteceu, nós não temos a presença de sujeito, nós temos aí um verbo impessoal. Essa ausência de sujeito faz com que essa segunda oração subordinada substantiva aqui desempenhe uma função sintática de sujeito. Portanto, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bom, que os cientistas acharam água. Letra E. Aliás, letra A, B e C, né? É letra A, B e C, tá bom? A numeração aqui está incorreta. A sequência das letras. Aqui, B, no caso, tá E, né? Todos desejam que as pesquisas tragam benefícios à humanidade. Todos desejam. Nós temos aqui uma oração, olha o verbo, desejar. Todos desejam. Tá bom, desejam o quê? É um verbo transitivo direto. Portanto, essa oração aqui, que as pesquisas tragam benefícios à humanidade, que é introduzida aqui pela conjunção integrante que, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela funciona como objeto direto dessa primeira oração, do verbo da primeira oração, da oração principal. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. F, no caso C, né? Lembre-se de que a descoberta pode trazer grandes benefícios. Lembre-se. Lembre-se de que? Aí nós temos aqui a oração subordinada substantiva que funciona como objeto indireto. Se ela desempenha uma função sintática em relação à primeira oração, é uma oração subordinada. Aqui é substantiva, objetiva indireta, porque ela tem a função de objeto indireto. 26. Elabore uma oração subordinada de cada. Então, aqui você vai elaborar, tá bom? Então, as sugestões de resposta aqui. E aqui vai ser de cada uma das classificações que nós vimos das orações substantivas, tá bom? São orações subordinadas substantivas. Nós teremos a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e a positiva, tá? Olha os exemplos. Quem levanta cedo deve dormir cedo. Essa oração sublinhada aqui é a subordinada, tá bom? A ordem aqui está trocada. Deve dormir cedo é a oração principal, não tem sujeito. Portanto, essa oração subordinada vai funcionar como sujeito da oração principal. B. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É uma oração, você vai fazer um período aí em que uma oração vai desempenhar a função sintática e de objeto direto. A professora disse o quê? Que deveríamos fazer silêncio. Toda essa oração aqui, que deveríamos fazer silêncio, é objeto direto do verbo dizer da oração principal, verbo transitivo direto. Letra C, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Agora a oração deve funcionar, desempenhar aí o papel sintático, a função sintática de objeto indireto. A minha namorada gosta. Gosta de quê? De dormir até tarde. De dormir até tarde é a minha oração que desempenha a função de objeto indireto. Letra D, oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora, a oração ela tem que ser aí, exercer a função de complemento nominal. Nós temos aqui, fiz a exclusão. Exclusão é um substantivo abstrato, né, que vem do verbo excluir. Então, completando aqui o sentido do nome exclusão, nós temos do que não queria mais. Do que não queria mais é minha oração subordinada completiva nominal. Substantiva completiva nominal. Letra E, oração subordinada substantiva predicativa. Lembrando que a oração subordinada substantiva predicativa, ela
se liga ali à oração principal, né? Nós temos na oração principal um verbo de ligação, né? Porque ela não desempenha uma função de predicativo. O predicativo, ele vai ligar-se ao sujeito com um verbo de ligação. Então, vamos lá. Eu sou, sou o verbo de ligação. E aí, o termo que vai desempenhar a função aqui de predicativo, a mulher com que você sonha. E letra F, oração subordinada substantiva apositiva. Eu só queria uma coisa, 2 pontos, levantar tarde aos domingos. Eu só queria uma coisa, isso, levantar tarde aos domingos, é a minha oração subordinada substantiva positiva, funciona aqui como aposto da oração principal. Leia a tira. Tô com fome, posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. 27. Em que consiste o humor da tirinha? Nós temos aqui o Calvin, né, pedindo um lanche para a mãe e ela oferece a ele frutas, mas a intenção dele era o quê? Comer biscoito. Então, consiste no garoto não achar que a fruta serve para ele lanchar, né? Seja lanche para ele, mas a mãe dele sim. E aí essa confusão aí, né, no entendimento entre eles do que seria e serviria de lanche gera o humor da tira. 28. Após lermos a tirinha e vermos o mal entendido, explique a fala de Calvin. Ele diz o seguinte: embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Calvin achou que sua mãe entenderia que ele queria biscoitos, mas a mãe dele ofereceu frutas. Então, para ele, as línguas eram diferentes, as línguas são diferentes, pois não se referiam ao mesmo alimento. Então, para ele, o que é lanche é uma coisa, para a mãe dele é outra. 29. Qual a conjunção coordenativa que podemos retirar da tirinha? Nós temos uma conjunção coordenativa ali, que está no terceiro quadrinho. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Uma conjunção coordenativa é o quê? Alternativa, né? Da ideia de alternância. Pode pegar uma maçã ou uma laranja. Leia o trecho de Feliz Aniversário, conto psicológico escrito por Clarice Lispector. Quando nós começamos a trabalhar aí a teoria do conto psicológico, nós vimos que Clarice Lispector é o grande nome aí de contos psicológicos nosso aqui, né? Então vamos fazer a leitura de um conto psicológico dela, um trecho aí do conto Feliz Aniversário. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava, ao mesmo tempo, um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com um enfeite de paetês e um drapejado disfarçando a barriga, sem cinta. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos 3 filhos, 2 meninas, já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não me deixar de vir, dissera ela, a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 2 mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês.
Depois veio a nora de Ipanema, com 2 netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante, e como Zilda estava na cozinha, a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram a nora de Olaria, empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, a babá ociosa e uniformizada com a boca aberta. E à cabeceira da mesa, grande, a aniversariante, que fazia hoje 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data, espalhara balões sugados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro havia disposto um enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincar no vizinho para que não desarrumassem a mesa. E para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, sentara à mesa. E desde as 2 horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam, e de vez em quando aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo. Esse é um trecho do conto de Clarice Lispector, Feliz Aniversário, que trata ali do aniversário de uma senhora, né, de 89 anos. E ali ela está como um enfeite na mesa, né? Está sentada ali, observe, desde as 2 horas da tarde estava sentada na mesa. Olhe só esse trecho também. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, como se ela tivesse ficado o ano todo ali, né, guardada, e agora no dia do aniversário, para dizer, né, que se importam com ela, tiraram ela, arrumaram e colocaram na mesa ali, como se fosse até um estorvo. E aí vem os parentes, né, os familiares, a nora de Ipanema e tal, para comemorar ali o aniversário, mas na verdade não era nenhuma comemoração, né, de mais um ano de vida. Era apenas cumprir ali um dever moral e social de estar naquela festa de aniversário. 30. Quais os trechos que ressaltam ressentimentos, conflitos mal resolvidos nas relações familiares, julgamentos e reflexões do narrador? Nós temos alguns trechos como: não queria ver os irmãos, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, e de vez em quando aquela angústia muda. São trechos aí que demonstram ressentimentos. Olha, a angústia muda, calada ali, o ressentimento, não queria ver os irmãos, para nós observarmos aí como a visão ali do personagem, né, é de angústia daquele momento, né. Quando nós tratamos do conto psicológico, nós tratamos da subjetividade do personagem, né, como ele vive aquele momento, como ele vê aquele momento, ele se lembra de determinado momento, situação. Então é trabalhado aí a questão subjetiva do personagem. 31. Qual o conflito interior que a aniversariante estava vivendo?
Justifique com partes do texto. A angústia de envelhecer e não ter mais utilidade. Aquele aniversário dela ali, né, ele não era comemorado. As pessoas iam para lá mais para cumprir uma obrigação, porque ela não tinha mais utilidade. Então essa angústia dela de estar envelhecendo e ter perdido a utilidade para os familiares, né, sendo tratada como estorvo, né, aquela angústia muda. É o conflito anterior aí vivido por ela. 32. Explica a expressão para adiantar o expediente, presente já no final do trecho lido. Para desocupar logo e se livrar da tarefa. Pessoal, para adiantar o expediente, ela colocou 2 horas na mesa, 2 horas da tarde, porque ela queria já ir se desfazendo dos afazeres, né? Um deles foi preparar aniversariante. Então, para desocupar logo e se livrar da tarefa, Zilda vestiu o aniversariante horas mais cedo. 33. Há o predomínio no gênero conto de sequências narrativas, descritivas, expositivas ou argumentativas. Pessoal, o conto é um gênero narrativo, ele conta uma história, né? Observe o nome, conto. Então ele vem narrar ali uma história. Nós temos a presença do narrador. É claro que nós temos outros tipos textuais, como a descrição, mas a predominância é da narração, do tipo narrativo, tá bom? Então, há predomínio de narrativas, sequências narrativas, letra A. 34. Sobre o conto psicológico, marque a alternativa incorreta. A. Realização contemporânea do conto em que predomina o espaço e o tempo psicológico, correto. B. A partir de sua narrativa, o narrador costuma causar certo estranhamento no leitor, com certeza. Nós vimos lá no início do 2º capítulo, no próprio livro de língua portuguesa, a indicação de que o texto psicológico ele vem causar esse estranhamento em nós. Letra C. A grande jogada desse gênero é saber abordar de maneira clara temas muitas vezes complexos, bastante complexos. E é isso mesmo, o conto psicológico ele vem trabalhar alguns temas aí bem complexos. Olha o tema abordado aí no conto que nós acabamos de ler, a angústia de uma senhora de ser um estorvo ali na família, de já não ser útil, né? Então, observem como é esse conflito, reflitam como é esse conflito, né, na mente de um idoso, dessa idosa, dessa personagem. Então, são temas conflituosos, né, complexos. Letra D. Possui elementos que dizem respeito à forma como cada um de nós percebe o tempo e os espaços em determinadas situações. Possui elementos que diz respeito como personagem subjetivamente, não objetivamente, percebe o tempo e o espaço, tá bom? Então, a letra D está incorreta. 36. Conceitue. Oração subordinada subjetiva. Nós sabemos que a oração subordinada subjetiva, né, substantiva, objetiva, ela tem a função, ela desempenha a função de quê? De sujeito da oração principal. Então, é a oração que funciona como sujeito da oração principal. Logo, não há sujeito nela, né, na oração principal, pois este é oracional. O sujeito ali, ele é oracional, é uma oração, a oração subordinada substantiva subjetiva. B. Oração subordinada objetiva direta, é aquela que funciona como objeto direto. É a oração que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. O verbo da oração principal é VTD, verbo transitivo direto, ou VTDI, verbo transitivo direto ou indireto, ou bitransitivo. Porque são verbos que precisam aí de um objeto direto, eles pedem esse complemento, e esse complemento é uma oração. C. Oração subordinada objetiva indireta.
Essa, por sua vez, funciona como objeto indireto do verbo da oração principal. E esse verbo é VTI, verbo transitivo indireto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. 36. Separe a oração principal e a oração subordinada, indicando qual é a classificação. Ela me convenceu de que eu estava errado. Ela me convenceu. Nós temos aqui uma oração principal. E nessa oração principal, que está de azul, nós temos um verbo. E esse verbo pede um complemento. Ela me convenceu. Me convenceu de quê? Olha a pergunta que nós fazemos para esse verbo. Então, é um verbo transitivo indireto. Ele pede um objeto indireto. Olha a preposição de quê? Agora, nós temos essa oração que funciona como esse objeto indireto. De que eu estava errado. Então, aqui nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, indireta, porque tem a preposição. 37. O que não separa por nenhum sinal de pontuação? Elementos enumerados ou com a mesma função sintática? Vocativo, sujeito e seu predicado, predicativos deslocados de seus núcleos. Pessoal, a utilização da vírgula, ela tem algumas funções, né? Em alguns momentos, nós precisamos usar a vírgula, como, por exemplo, elementos enumerados ou com a mesma função sintática. Por exemplo, fui ao mercado e comprei arroz, feijão, carne e leite. Entre esses elementos enumerados, aí, essa sequência de elementos, eu coloco vírgula, tá bom? Para separá-los. No vocativo, ele deve ser separado por vírgula. Nós trabalhamos isso lá no 8º ano também, né? O vocativo é aquele termo que tem a função de chamar, né? Quando eu converso com alguém, chamo, professora, me ajude aqui. Esse professor é o vocativo, é o termo que eu utilizo para chamar. Então, o vocativo, ele é isolado por vírgula. Agora, sujeito e predicado, eu jamais separo sujeito e predicado com vírgula, tá bom? Nomes e complementos, verbos e complementos, não separa com vírgula. Então, sujeito e predicado, eu não separo com vírgula, é a letra C. Letra D, predicativos deslocados de seus núcleos. Quando eu desloco algum termo dentro da minha oração, tiro da sequência, eu preciso colocar a vírgula, tá bom? Então, a minha resposta aqui é a letra C. 38. Marque V para verdadeiro e F para falso. As orações predicativas não se separam do verbo de ligação. Está correto. Olha aqui, o predicativo ele não vai ser separado por vírgula, a menos que ele esteja deslocado. Então, se eu tenho uma oração que funciona como predicativo, também não vai separar, tá bom? Verbo e predicativo nós não separamos com vírgula. Uma oração subordinada substantiva subjetiva deve ser separada por sinal de pontuação da oração principal. Peraí, nós não separamos o sujeito. Então, se eu tenho uma oração que tem a função de sujeito, não vou separar o sujeito com o restante, né? O predicado, o restante da oração. Quando eu tenho orações subordinadas que desempenham essas funções sintáticas, a regra permanece. Então, é falso. As orações completivas nominais não se separam do nome cujo sentido completam verdadeiro. Complemento nominal nem complemento verbal nós separamos com vírgula. As orações objetivas diretas e objetivas indiretas se separam do verbo cujo sentido completam. Também não. Complemento eu não separo da sua palavra que pede o complemento, seja verbo ou nome. Então, objeto direto e objeto indireto não separamos com vírgula. Aqui, as orações subjetivas, né? Aliás, objetivo direto e objetivo indireto, elas funcionam como objeto direto e objeto indireto. Nós não separamos com vírgula também. F. VF, VF. É a sequência. 39. Classifique as orações subordinadas substantivas. Não sei se ele seria um bom jogador.
não sei o que, se ele seria um bom jogador. Eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Completa o sentido do verbo sei, saber aqui, né? Objetiva direta. O fato é que ele foi preso. Nós temos aqui um verbo de ligação. Verbo de ligação, aqui eu tenho um predicativo, que é uma oração. Então, oração subordinada substantiva predicativa. C. Você está certo de que quer ir embora? Certo é um nome. Agora, nós temos aqui uma oração que vai completar o sentido desse nome. Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Letra D. Não me oponho a que você faça esse curso. Não me oponho a quê? O a é preposição. Se eu tenho um verbo que pede um complemento e esse complemento vem com a preposição, esse complemento aqui é um objeto indireto. Se é uma oração, é oração subordinada substantiva objetiva indireta. Letra E. Convém que viajemos logo. Convém, isso convém. Convém aqui é minha oração principal e não tem sujeito. É impessoal. Portanto, o meu sujeito aqui é oracional. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. F. Só tenho medo que você se machuque. 2 pontos aqui. Essa oração subordinada aqui é a positiva. Ela tem a função de aposto. A positiva é uma das mais tranquilas, porque quando nós temos a utilização dos 2 pontos aí, fica bem tranquilo de identificá-la. E a última questão que nós vamos corrigir hoje, 40. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas. Aí nós temos aqui subjetiva, predicativa, objetiva direta, positiva e objetiva indireta. Meu desejo é que haja paz. Meu desejo é. Eu tenho a presença aqui de um verbo de ligação. E esse verbo de ligação aqui vai ligar o que? Uma oração subordinada substantiva predicativa. Na letra B, meu desejo é um só, que haja paz. Olha a presença dos 2 pontos. Essa oração aqui, subordinada, ela é apositiva. C. Convém que haja paz. Olha o convém aqui de novo. Nós vimos ele bem aqui, né? Temos ele como uma oração aqui, oração principal sem sujeito. Então, que haja paz é a minha oração subordinada substantiva subjetiva. É o sujeito da oração principal. Necessito de que haja paz. Necessito de quê? Então, é um verbo que pede um objeto indireto. E esse objeto indireto é uma oração. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu acho que necessitamos de paz. Eu acho. Esse verbo aqui, ele pede um complemento. Eu acho que necessitamos de paz. É um objeto direto. Uma oração subordinada objetiva direta. 3, tá bom? Então, essa é a sequência. 2, 4, 1, 5, 3. Terminamos aqui a correção dessa parte da lista de revisão. Amanhã concluiremos, além de fazermos a correção de algumas atividades do livro de língua portuguesa que eu solicitei na sexta-feira passada. Então, amanhã vamos concluir tudo. Mandei ontem para vocês no grupo uma lista com as atividades que foram solicitadas aí durante todo o bimestre, tá bom? Então, não deixe de observar aquela que você fez ou não, que você enviou ou não, tá bom? É isso, qualquer dúvida, participe do plantão. E o e-mail para o envio das atividades é maxnayara@yahoo.com, tá bom? Não deixe de enviar as suas atividades pelo e-mail. E não se esqueçam também que o plantão tem horário, até às 11 horas da manhã. Então, tenham ótimos estudos, um ótimo restante de semana e até a próxima aula.